Boa tarde, desculpem o atraso. Obviamente eu estava vendo o Papa novo, Papa Leão, que quando eu ia saindo de casa, mexeu a cortininha, apareceu lá o cardeal protodiácono, então eu fiquei esperando para vir. Hoje, o nosso tema, me pediram para eu falar exatamente, o tema é o amor na fragilidade, né? O amor amados na fragilidade, o amor de Deus na fragilidade. Eu gostaria de começar essa pregação, primeiro considerando o seguinte, assim, antes de falar de Deus propriamente, de Deus mesmo, vou falar de um aspecto humano. E a primeira ideia que me vem é que é um pouco natural de nós, seres humanos, que nós nos sintamos atraídos e que, de alguma forma, amemos ou sejamos mais inclinados a amar aquilo que nos parece frágil. Claro que isso depende um pouco também do caráter de cada um, da personalidade. É mais comum que as mulheres sejam assim, mais atraídas por aquilo que é frágil, em certo sentido, do que os homens, mas existe no ser humano, exceto que nós tenhamos perdido completamente a capacidade de compaixão, existe em nós uma inclinação natural para receber bem, para querer bem e para desejar nos aproximarmos daquilo que é fraco. Por exemplo, se nós imaginamos um filhote de um animal, né? Então, uma coisa que, exceto quando é um filhote muito recém-nascido, que às vezes, dependendo da espécie, é uma coisa um pouco nojenta, assim, causa repugnância, mas um filhotinho já um pouco maior é uma coisa que nos atrai naturalmente. Um filhote de cachorro, um filhote de gato, mesmo aquelas pessoas que não gostam de animais, sentem-se naturalmente atraídas, de alguma forma, aquela situação de fragilidade, de dependência, leva aquela pessoa a ter uma simpatia. O mesmo pode acontecer, por exemplo, com as crianças, né? Talvez as mães que têm que ficar 24 horas por dia com o bebê, com a criança, aprontando, fazendo bagunça, etc., ela às vezes perca um pouco a paciência, mas para quem está de fora e quem vê uma criança com as suas necessidades, com aquele aspecto de uma total dependência, se sinta até atraído, enternecido. Isso desperta a compreensão, a compaixão, em outras palavras, o amor. E agora, vindo para o nosso tema, de certo modo, essa comparação pode se aplicar também no amor que Deus tem por nós. Não é por acaso que Jesus disse para os seus discípulos que, se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós devemos nos fazer como uma criança pequena, como alguém pequenino. É como que dizendo, se você se colocar numa atitude de excessiva força, autossuficiência, se você se puser diante de Deus como um adulto no mau sentido, não no sentido de alguém maduro, mas no sentido de alguém autossuficiente que se resolve sozinho, é como se isso de alguma forma afastasse Deus de nós, não porque Deus deixe de nos amar, mas porque um pouco como aquele pai, aquela mãe que dizem, tá bom, já que você então se vira sozinho, vire-se, depois você vem atrás de mim e me diga o que aconteceu. E ao contrário, quando nós nos colocamos com toda a sinceridade e a nossa fragilidade diante de Deus, Deus, por assim dizer,
abre o seu coração para nós. Eu digo a sinceridade juntamente com a fragilidade. Por quê? Porque quando Jesus nos diz que nós devemos ser como crianças pequenas, obviamente, nosso Senhor não está nos dizendo que nós devemos ser como bobos, né? Como pessoas imaturas, como pessoas que, eu sou um pobre coitado, eu não sei nada, eu sou dependente dos outros, de Deus, quero que todo mundo resolva os meus problemas para mim. Obviamente não é nesse sentido. Mas nosso Senhor espera que nós sejamos diante dele sinceros, que nós nos coloquemos diante dele com confiança, e faz parte dessa sinceridade nós reconhecermos diante do Senhor que nós precisamos dele. Reconhecermos diante do Senhor que nós precisamos dele para nos salvarmos eternamente. Sem Deus, sem a misericórdia de Deus, nós estaríamos todos, sem exceção, condenados. Nós precisamos dele para fazermos coisas boas e, por tendermos um pouco à autossuficiência, é comum que quando nós fazemos algo bom, nós atribuamos isso a nós mesmos. Não, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu sou bom, porque diferente de outras pessoas que não são boas, eu sou do bem, eu quero o bem, então eu faço o bem. Não, é Deus quem realiza em nós tanto querer como fazer. É impossível ter um único pensamento bom, fazer uma única ação realmente boa, se Deus nosso Senhor não nos inspirar, não nos sustentar e não nos guiar. E um exemplo disso que existe na Escritura, eu gostaria de brevemente falar sobre ele antes de citar algumas suas palavras, é o apóstolo São Paulo. Então todos nós conhecemos mais ou menos a história de São Paulo. São Paulo, que era alguém muito religioso, muito observante no judaísmo, que se vangloriava por ter estudado com o melhor de todos os rabinos da sua época, que era um homem que considerava-se a si mesmo irrepreensível, na medida em que ele observava todos aqueles mandamentos do judaísmo que com muito custo os judeus conseguiam observar, tanto que depois o Santo Estevão, os apóstolos disseram para os judeus: vocês mesmos não conseguem observar isso de tanta coisa que tem para fazer? E São Paulo dizia: eu observava aquilo estritamente. E São Paulo, e aqui eu faço um parênteses, Deus me perdoe, eu espero não estar falando uma blasfêmia dizendo isso, mas lendo as cartas de São Paulo, você percebe que de alguma maneira também ele sempre teve que combater um pouco uma certa tendência para se dar muita importância, né? Tanto que ele fala lá daquele espinho de Satanás que os bofeteia, e um pouco ele se compara às vezes com os outros. Ele era às vezes muito irritado, como todas as pessoas que têm grandes capacidades, se irritava com os outros, tanto que quando Marcos deu alguma mancada com ele mandou Marcos embora, falou: não quero mais saber de você, vai que seguir a sua vida. E Marcos acabou seguindo São Pedro, depois escreveu o Evangelho. Mas São Paulo, o fato é que São Paulo vivia numa espécie de autossuficiência. Eu cumpro a lei, eu sou um judeu exemplar, eu tenho uma ascendência boa da tribo de Benjamim, e eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo um bem, e Jesus havia já dito que muitos iriam perseguir e até mesmo matar os cristãos, julgando por meio disso prestar culto a Deus. Um dia São Paulo caiu por terra. E eu não digo que ele ficou cego, porque na verdade ele foi envolvido por uma luz, que era a luz da graça de Nosso Senhor, a luz da fé, do entendimento. E São Paulo precisou um pouco se desmontar completamente. São Paulo precisou um pouco ver que tudo aquilo que ele tinha, que ele achava que era bom, que era forte, que era admirável, na verdade não era tão bom, nem tão forte, nem tão admirável assim, a tal ponto que depois ele ia dizer que ele
depois de convertido, mesmo voltado totalmente para Jesus, considerava tudo como lixo em comparação com a vida da graça, a vida da fé em Jesus Cristo. E São Paulo, numa das suas cartas, na segunda carta aos Coríntios, e eu recomendo, quem puder ler um dia com calma essa carta, se vocês ainda não leram, vale a pena, porque nessa carta, entre outras coisas, São Paulo fala um pouco de muitos sofrimentos, de muitas tribulações, de tantos males, dificuldades que ele teve que passar. Ele que poderia ter uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida serena, uma vida repleta de reconhecimento no judaísmo, foi se meter a seguir Nosso Senhor Jesus Cristo, sofreu muito, e até numa passagem ele fala de tudo que ele sofreu, e que é uma coisa assim, admirável. Ele sofreu prisões, ele sofreu traições, passou por vigília, sofreu naufrágios. Teve uma vez que ele foi apedrejado e foi dado como morto e arrastado para fora da cidade. Teve várias vezes que ele tomou 40 chibatadas menos uma. Teve várias vezes que ele sofreu todo tipo de mal, quase morreu, foi dado como morto. E numa determinada passagem, no capítulo 12, ele diz o seguinte: é preciso gloriar-se, quer dizer, se vangloriar, se dar importância. Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que é ele, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Em seu corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei quem é esse homem. Veja, aquela luta de São Paulo, um pouco tendendo quase a se vangloriar de ter tido uma experiência mística, que parece que ele teve, que ele viu o Senhor. Depois ele diz: no tocante a esse homem, que é ele, eu me gloriarei. Mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se eu quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço, a fim de que ninguém tenha ao meu respeito um conceito superior àquilo que vê em mim ou ouve dizer. Depois ele diz, mais para frente: por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E talvez nós teríamos alguns motivos para nos gloriarmos. Quem deu passos maiores na fé talvez esteja mais sujeito a uma tentação de se gloriar das coisas espirituais, o que é uma tentação bastante perigosa. Normalmente, o percurso normal das pessoas, na medida em que vão se aproximando de Deus, é o seguinte: primeiro, os pecados que afastam em geral as pessoas do Senhor são os pecados assim mais baixos, assim, mais, a gente diz, mais carnais, no sentido não só sexual, mas carnais assim, pecado dos sentidos, pecado de gula. Então, quem nunca? Um excesso na comida, aquele apego a um chocolate, aquele apego à comida, à bebida, uns excessos assim, para a gente se permitir descansar, não em Deus, mas descansar na comida, nisso, naquilo. A preguiça, então uma certa moleza. Alguns, por natureza, devem agradecer a Deus, não tem tanto essa tendência, mas outros têm mais essa tendência, Qual que é o meu ideal de vida? É ficar sem fazer nada, parado, completamente, sem pensar, sem raciocinar, sem me mexer, largado em algum canto, em um lugar bom, confortável, agradável, bonito, e fico feliz assim. Para outros, a sensualidade. Então, os pecados sensuais, a imaginação, aquela concupiscência dos olhos, e por aí vai.
Quando alguém começa a se aproximar mais do Senhor e vai encontrando um sentido maior na sua vida, vai adquirindo mais virtudes, quando alguém começa a ser mais generoso, começa a fazer caridade, a ajudar os outros, a não pensar em si, a ver essas coisas todas que o mundo valoriza, pelas quais o mundo entra em guerra, briga, começa a ver isso um pouco como bobagem, pequeno, mesquinho, e começa a se dedicar a coisas maiores, daí entram outros pecados. Até o fim da nossa vida vai existir pecado. A questão é que o pecado, ele vai também, o demônio, ele vai se adaptando àquele que ele tem que tentar, né? Então, uma vez que não faz mais para você sentido cair em pecados, entre aspas, mais grosseiros, então vai ter outros pecados. Então, pecados de vaidade, né? Nossa, como eu rezo. Ontem eu rezei 9 terços. 9. Foram 9 terços. Está vendo o padre passando ali? Duvido. No máximo ele rezou 1. No máximo. Ou 3, olhe lá, um rosário inteiro. 9 aqui, provavelmente eu fui o único que rezou. 9. Nossa, a gente tem uma iniciativa de caridade muito boa. A gente faz muita coisa pelo próximo. Nossa, a gente tem muitos contatos também, a gente consegue tanta gente, os nossos eventos são muito melhores do que os dos outros, né? Imagina, a organização, tudo funciona, uma maravilha. Olha, nós realmente somos pessoas muito boas, muito do bem, né? Do bem, o pessoal fala assim. Então, o que acontece é que o pecado, ele continua, mas o pecado, ele vai um pouco assumindo outras formas, e de uma coisa mais carnal, ele pode ir se transformando em uma coisa um pouco mais espiritual, às vezes até com aparência de virtude. E alguém poderia me dizer, bom, mas então não tem solução. Bom, veja, não é que não tem solução isso, mas a esse respeito, vamos ver se eu acho uma outra passagem de São Paulo. Bom, para eu não perder muito tempo, eu vou tentar falar de cabeça. Numa outra passagem, São Paulo, que conhecia as suas próprias tendências, que não eram muito diferentes das nossas, tendência para orgulho, para vaidade, para comparação, para competição, tendência para ira. São Paulo, num certo momento, diz: pobre de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Porque eu faço o mal que eu não gostaria de fazer. E, no entanto, eu não faço o bem que eu gostaria de fazer. E, de certo modo, isso é o que se encontra no coração de todos nós. Desde o coração da pessoa mais santa até o coração da pessoa pecadora. Não se enganem, aquela pessoa que você diz, nossa, esse cara é um santo, esse cara é maravilhoso, essa pessoa tem fraquezas, tem pensamentos ruins, tem o coração dividido, gostaria de fazer o bem e não faz. E aquela pessoa mais pecadora, que você diz, meu Deus, que coisa horrível, essa pessoa aqui deve ter vindo, Deus nos livre de julgar assim o próximo, mas às vezes as pessoas julgam, essa pessoa deve ter vindo das profundezas dos infernos, como é possível? Aquela pessoa deseja coisas boas também, aquela pessoa quer coisas boas que ela não consegue, e todos nisso somos iguais. Aqui tem uma perfeita democracia, todos nós somos divididos, temos o coração dividido. Não fazemos o bem que gostaríamos de fazer e frequentemente fazemos o mal que não gostaríamos de fazer. Às vezes deliberado. Eu sei que eu estou fazendo mal. Deus nos livre de fazer isso. Porque dependendo do mal que nós fazemos, se for assim deliberado, eu sei que isso está errado, a gente pode cometer um pecado mortal e perder completamente a amizade de Deus, expulsar o Espírito Santo da nossa alma, e isso é terrível. Às vezes mais por fraqueza, por covardia, não tive coragem de dizer aquilo que eu precisava dizer. Às vezes por impulsividade, eu fiz aquilo, não pensei, não raciocinei. Assim que eu terminei de fazer, eu falei, não era para eu estar fazendo isso. Não era para eu comprar mais isso aqui na Amazon, né? Dei um clique,
essa loja, não era para ter feito, agora já era, não dá para estornar, paciência, então vamos nos divertir, vamos aproveitar. Mas nós vamos viver divididos até o fim da nossa vida. E para isso, então, voltando para o início da pregação, é necessário, em primeiro lugar, que nós tenhamos assim uma sincera, uma reta consciência diante de Deus. E o que eu gostaria de que nós começássemos pedindo a Deus, né? A Nosso Senhor crucificado pela intercessão da Virgem Nossa Senhora de Lourdes, que nós sejamos retos. O que eu quero dizer com ser reto diante de Deus? Querer fazer a vontade de Deus. Eu digo isso por quê? Porque, olha, eu posso passar aqui os 10 mandamentos da lei de Deus, como algumas vezes já foi feito em outras palestras, e posso começar a explicar cada um, os deveres que provém de cada um, as proibições que vêm de cada um dos mandamentos. Mas se nós não tivermos uma sincera vontade de fazer a vontade de Deus, um desejo sincero, reto, ainda que nós digamos, eu não consigo, Senhor, mas eu quero fazer a sua vontade, tudo isso vai se perder. E talvez um dos maiores problemas do nosso tempo hoje, e eu rezo pelo Papa que foi eleito, Papa Leão XIV, que foi eleito e vai ser o sucessor de São Pedro nos próximos anos, e vai ter que, enfim, evangelizar esse mundo que está aí, não tem outro, é esse pelo qual Cristo morreu e que Cristo quer que se seja salvo e se converta. Uma das maiores dificuldades é que hoje, por nós estarmos um pouco habituados que tudo se adequa a nós, de certo modo, tudo se adequa a nós. A cadeira se adequa à nossa posição, as pessoas se adequam muitas vezes à nossa vontade. O nosso celular, o nosso computador, ele busca aquilo que nós queremos. Não quero mais isso, eu quero aquilo. Nós achamos que também com Deus funciona assim. E que nós somos uma espécie de deuses. Vejam que o pecado dos nossos primeiros pais consistiu nesse desejo desordenado de se substituir a Deus. Eu serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Não será o Senhor quem dirá para mim o que é o bem e o que é o mal. Eu vou ser o juiz do bem e do mal. E mesmo entre os cristãos, não é infrequente, infelizmente, ver pessoas que querem elas determinarem o que é certo e o que é errado. Às vezes as pessoas têm muita curiosidade e ficam fazendo perguntas para nós sacerdotes sobre o sacramento da confissão. Uma coisa, é muito indelicado fazer qualquer pergunta para o padre sobre o sacramento da confissão, né? Dizer, você já ouviu isso? Já ouviu aquilo? Qual foi o pior pecado que o senhor pegou? Qual foi o maior bandido criminoso que o senhor viu no confessionário? As pessoas... Ou pior ainda são aquelas mães muito católicas, com todo respeito às mães e avós católicas, mas que ela viu que você acabou de atender o filho ou neto dela, ela vem e fala, ele disse tudo? Disse tudo? Não se fala isso, quer dizer, o padre... De graça, o padre pode tomar uma excomunhão latescendência, que só o Papa pode levantar. Nunca se fala que o padre é muito indelicado sobre assunto de confissão. Mas se eu pudesse falar genericamente, né, qual que é o pior penitente? Penitente é aquele que vai lá se confessar, né? A pessoa que a gente chama de penitente, aquele que se apresenta para confessar. Qual que é o pior penitente? O pior penitente não é o assassino, não é o adúltero, não é o que faltou na missa de domingo, não é o que caluniou, não é o que roubou, não é... O pior penitente é o penitente impenitente, ou seja, o penitente sem arrependimento.
O pior penitente é aquele penitente que comparece diante de Deus, como alguém que vai num tribunal e o juiz fala assim: o senhor está sendo acusado de ter furtado esse celular. E o sujeito diz: não, mas isso aí não tem problema. Isso aí não tem problema. Como assim? Quem é o senhor aqui para querer dizer que eu não posso pegar o celular alheio? E tem pessoas que se colocam um pouco assim diante de Deus, né? É que é diferente com Deus, porque é diferente de um juiz que nós vemos ali, Deus nós não vemos. Na confissão está ali só o padre representando a Jesus Cristo, agindo na pessoa de Cristo, em nome da igreja. Mas pode acontecer que nós tentemos dar um pouco uma aula de teologia moral para Deus. Não, mas com isso eu não concordo muito. Com isso eu não concordo muito. Tudo bem. Olha, que deva ir na igreja no domingo, tá certo. Acredito, vai bem, vai bem. Agora, esse negócio de não poder dar falso testemunho, de não poder mentir, não é bem assim. Também não estou muito de acordo. Eu falo assim, parece brincando, mas se nós pegarmos os pecados contra o 6º mandamento, isso acontece com muitas pessoas. Não, Deus é tudo na minha vida, Deus é tudo para mim, olha, é tudo para mim, olha, eu rezo, eu amo Jesus. Não, mas isso aqui eu discordo. Acho que a igreja tem que mudar. Ainda bem que vem um novo Papa, agora o novo Papa vai mudar, eu tenho certeza, porque senão ele não teria sido escolhido pelos cardeais, porque a igreja precisa, afinal, se modernizar. Não, calma. Diante de Deus, nós não nos colocamos como um paciente que chega para o médico. Hoje isso está comum, né? O paciente chega para o médico, ele já deu uma gugada antes da consulta e já fala: então, eu quero que o senhor me receite 15 miligramas daquele não sei o que, né? E até isso nós estamos habituados. Quantos aqui não tem uns amigos médicos que de vez em quando, tem como me mandar uma receita de não sei o que? Com Deus não funciona assim. E nós precisamos o quê? Nós querermos fazer a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. E tem uma razão para isso, que é assim: primeiro, porque Deus é Deus, então quem somos nós diante de Deus? Mas depois, a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, é claro, é normal, nós temos nossas expectativas, temos os nossos juízos, a nossa avaliação das coisas. Frequentemente, os juízos, as nossas vontades estão condicionados também um pouco pelo nosso egoísmo, pelos nossos hábitos, pela nossa paixão. E às vezes, se Deus quer, se nós sabemos que é vontade de Deus, que nós deveríamos fazer isso ou aquilo, pode parecer muito difícil fazer, pode parecer, não vou conseguir, não vou dar conta. E nós podemos, como Adão e Eva, ficar com aquela desconfiança. Vejam, como é que a serpente tentou os nossos primeiros pais? Deus havia dito: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Não é que Deus disse: vocês não podem fazer nada, vocês têm que ficar aqui quietos, parados. E a serpente foi lá: imagina, onde já se viu, olha que autoritário, vocês têm que fazer o que vocês quiserem. Não, Deus disse: vocês podem comer todas as árvores do jardim, só dessa aqui é que vocês não podem. E a serpente incutiu assim uma desconfiança com Deus. Não, olha, Deus está falando isso porque Ele sabe que se vocês fizerem isso, vocês vão ser como deuses. E os nossos primeiros pais ficaram naquela dúvida: mas será que então a vontade de Deus não é uma coisa assim arbitrária? Será que Deus não está agindo de uma maneira assim, sem pé nem cabeça conosco? E nós temos que saber, não. Se Deus nos pede algo, e claramente Ele nos pede viver os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar o domingo as festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, que inclui não odiar, não ficar sem perdoar, não desejar o mal para o outro, não abortar, não pecar contra a castidade, que não cometer adultério, não cometer imoralidades no campo sexual, não furtar, que significa também, veja, às vezes furtar as pessoas dizem assim: não, esse aí é tranquilo, padre, Deus me livre, eu tenho educação, jamais peguei algo que não fosse meu.
Mas o sétimo mandamento da justiça, o sétimo mandamento, não furtar, ele diz respeito às coisas da justiça em geral. E que inclui não só não furtar de pegar uma coisa que é do outro, mas pagar um salário justo para os empregados, pagar no tempo certo os empregados, você usar os bens na proporção que você pode usar. Então, se, por exemplo, você começa a se endividar à toa, comprando bobagem, gastando mais do que você tem por impulsividade, isso aí é um pecado contra a justiça, né? Um pecado contra a justiça, porque você está, no fundo, lesando a sua própria família. Isso aí depois também gera muitos problemas na família, de brigas, de confusões. Que mais? Não dar falso testemunho, que inclui não caluniar, não falar mal, não revelar sem necessidade grave os pecados alheios. Tudo isso não se trata de algo que Deus chegou e, como um legislador, ele foi lá e inventou aquilo da cabeça dele. Infelizmente, não é que nós temos uma ideia muito boa dos nossos legisladores. Não, com todo respeito, tem legisladores santos, tem deputados, senadores santos, mas no imaginário geral você fala, bom, Congresso Nacional, todo mundo já, né? Então nós temos a ideia de que existem leis que são arbitrárias, que alguém fez um lobby ali, empurrou aquela lei, agora todo mundo tem que obedecer, paciência. Com Deus não é assim. Aquilo que Deus pede, aquilo que Deus determina, aquilo que são os seus mandamentos é o melhor para nós, porque inclusive foi Ele quem nos fez. Então essa é uma comparação um pouco rasteira. Vocês me desculpem a falta de profundidade teológica, né? Mas o engenheiro que projetou um determinado carro lá, certamente é a pessoa que sabe melhor como funciona aquele carro. Então, se ele diz, coloque gasolina, você não vai pôr diesel, porque na certa o carro vai pifar. Se ele diz, coloca um pneu desse tamanho, desse raio, então você põe aquele pneu. Se você puser um outro pneu, o carro cedo ou tarde vai dar algum problema. Da mesma forma, Deus que nos criou, que criou a nossa consciência, que estabeleceu, inclusive, uma lei natural que está inscrita nos nossos corações, Deus sabe o que é melhor para nós. E que, portanto, além de nós termos essa confiança que nos leve a ser retos, né, de dizer, não, a vontade de Deus é melhor, por isso eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero pecar, não quero me afastar dele, quero me unir a ele. Nós precisamos também nos dar conta, e aqui nós vamos um pouco para uma outra sessão dessa palestra, dessa pregação, mas em breve termino, nos dar conta do quê? Da gravidade do pecado, né? Veja, falar sobre o pecado é uma coisa desagradável, porque primeiro porque é um assunto que põe para baixo, né? Eu acho muito melhor falar sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, a santidade de Deus, sobre o amor de Nossa Senhora, sobre o Espírito Santo. É uma coisa muito melhor do que falar sobre o pecado. Porque o pecado por si mesmo, ele é uma coisa, como é uma obra de Satanás, é uma coisa mesmo que leva para o vazio, para o nada, que pesa, que nós não fomos feitos para isso. Mas às vezes a gente precisa pelo menos saber que ele existe em nós e que dentro de nós existe uma luta. E se por um lado é uma luta da nossa própria vontade, como dizia São Paulo, né? Eu faço o mal que eu não queria fazer e não faço o bem que eu gostaria de fazer, além disso, existe em nós uma luta entre Deus e o demônio, entre o céu e o inferno. Vejam que Jesus Cristo, Nosso Senhor, quando ele conta aquela parábola da ovelha perdida, né? Um pouco antes da parábola do filho pródigo, ele conta aquela parábola de um homem que tinha 100 ovelhas
e daí uma delas se perdeu. Então ele foi, deixou as 99 ali no campo, foi atrás daquela ovelha perdida e voltou e teve uma grande alegria por aquela ovelha que foi reencontrada. E Jesus diz: por isso eu vos digo, haverá no céu festa por um único pecador que se converta. Há festa no céu por um pecador que se converta. A festa, você pode imaginar Nossa Senhora, São José, os anjos, que se alegram quando você recebe a absolvição depois de uma boa confissão, ou depois de você ter ficado anos sem se confessar, na hora que você confessa os seus pecados, que Jesus vai dar o perdão, então o céu fica em festa. Mas vamos pensar o outro lado da parábola. Desculpa, eu sei que é feio. Existe festa no céu por um pecador que se converte, e existe festa no inferno por alguém que cai, né? Que se afasta de Deus. Por alguém que se afasta da natureza e da vontade estabelecida pelo seu próprio Criador. De alguém que deixa de ver a Deus Nosso Senhor como Pai e passa a ver Deus Nosso Senhor como um intruso na sua vida, como um carrasco, como uma pessoa indesejável, má. E, em geral, para que isso aconteça, nós precisamos um pouco lutar contra nós mesmos até. Não sei se vocês, quem tem o hábito de ir na missa diariamente, talvez tenha ouvido 2 ou 3 dias atrás a história do martírio de Santo Estevão, né? E uma das coisas que me chama a atenção quando conta, né, quando Santo Estevão... Porque Santo Estevão, ele acusou os judeus, os sumos sacerdotes, de serem orgulhosos. Ele disse: vocês sempre foram duros de coração, vocês sempre foram incircuncisos de coração, vocês não obedeceram a Deus, vocês são cegos, vocês não seguem a Deus. E eles ficaram com ódio e começaram então a apedrejar Santo Estevão. Só que Estevão era repleto do Espírito Santo, e é claro que aquelas palavras estavam tocando o coração endurecido daqueles homens. E o livro dos Atos conta que quando eles foram para cima de Estevão com pedras, eles tapavam os ouvidos e gritavam. E às vezes é essa atitude que nós temos diante de Deus. Eu sei que Deus quer alguma coisa, a nossa consciência fala-nos. O Espírito Santo nos adverte: não é isso, larga essa vida, não é para você, deixa isso. E nós fazemos o quê? Tapo o meu ouvido e vou, e me determino, e prefiro ouvir a voz da minha vontade, das minhas paixões, a ouvir a voz amorosa de Deus. Então, eu gostaria que nós considerássemos um pouco sobre a gravidade do pecado, né? O Papa Pio XII dizia que, ele tem uma famosa frase, segundo a qual o grande pecado dos tempos atuais é a perda do sentido do pecado. Então, claro, isso decorre de uma visão do homem como se o homem tivesse uma vida assim um pouco independente de Deus. E é frequente, eu digo, não somente ateus, né, que dizem: não acredito que Deus existe, mas tem muitas pessoas que dizem que acreditam que Deus existe, mas que Deus não se interessa por nós, né? Então, você acha que Deus está preocupado se eu vou ou não vou na missa? Onde já se viu? Deus tem a guerra da Ucrânia para se preocupar. Deus tem as crianças famintas da África para Ele se preocupar. Imagina se Deus está preocupado se eu fui ou não na missa. Você acha que Deus está preocupado se eu faço ou deixo de fazer aquilo? Imagina, isso aí é uma coisa medieval que a igreja, algum papa inventou. Deus tem grandes problemas para se preocupar. É? Então por que é que nosso Senhor Jesus Cristo diz que até os cabelos das nossas cabeças estão contados? Jesus diz que Deus, ele sabe e se preocupa
com um passarinho, com uma flor do campo, e mais ainda, muito mais, Ele se preocupa conosco, com a nossa vida, com as nossas escolhas, com o que nós fazemos. Deus não nos criou e nos largou no mundo como pessoas por aí sem Deus e sem esperança, como diz São Paulo. Deus nos criou para sermos seus filhos, Deus nos criou para passarmos a eternidade com Ele, Deus nos criou para coisas que superam todo o entendimento, diante das quais todo o mal, todo o sofrimento desse mundo não são nada, porque nenhum coração jamais pressentiu, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu. Deus é nosso Pai e nos ama, na nossa fragilidade, mas Ele nos ama. E nós, ao mesmo tempo em que devemos reconhecer a nossa fragilidade, Senhor, eu sou um pecador, mas nós não podemos nos acomodar. Claro que, veja, aí nós precisamos ser humildes. Então tem algumas coisas que não é da noite para o dia que a gente consegue mudar. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Não significa dizer que aquilo que é pecado está bom, está liberado para você, né? Para Deus não tem café com leite. Não, isso aqui é pecado, mas você é café com leite, então está liberado. Mas Deus conhece a nossa história, Deus conhece os nossos condicionamentos, Deus conhece o que a gente passou e às vezes nós precisamos ter, inclusive, muita paciência conosco mesmos para abandonar certos pecados. Aliás, eu diria quase todos. Às vezes, Nosso Senhor nos dá uma graça muito especial que nós conseguimos mudar de conduta assim, rapidamente, por uma ação extraordinária do Espírito Santo, mas a nossa luta de cada dia é uma luta de muita paciência, melhorar aos poucos, né? Ser um pouquinho mais reflexivo, ser um pouco mais diligente, trabalhar melhor, evitar fazer fofoca, evitar falar do outro, evitar deixar de rezar por preguiça, evitar, sei lá, pegando coisas pequenas, distrações voluntárias na missa, evitar alimentar aquelas inimizades por antipatia e se afastar, esfriar para a pessoa simplesmente porque não vou com a cara, não gosto, uma vez fez isso, fez aquilo. Só que aí é uma luta de todo dia que nós temos que ter paciência, pedir ajuda a Deus, pedir perdão, recomeçar, confessar. E é preciso ser humilde, porque sobre isso a Escritura é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando se trata de pecado, eu diria que a soberba leva a duas atitudes opostas, né? Quando se trata de pecado. A primeira atitude é a atitude de dizer, não é pecado. Eu não vou reconhecer que eu estou fazendo algo ruim ou que eu fiz algo ruim. Não é pecado. Não é porque eu não concordo, ou não é porque para mim é diferente, no meu caso, né, é muito difícil, não consigo, não dá. Não, isso é soberba da sua parte. Você, como eu, nós somos como todos os homens, as regras valem para todos. Mas uma outra atitude oposta que a soberba produz é a atitude de muito desânimo diante dos próprios pecados, das próprias faltas, né? Então eu vejo que, olha, eu tenho esse defeito aqui, eu não consigo vencer, ou então eu fiz uma grande besteira e me arrependo profundamente daquilo, e daí então eu caio num desânimo, caio numa desesperança, eu penso, olha, não tem jeito, Deus não vai me perdoar disso, eu não tenho jeito, eu sou uma pessoa horrível. Isso aí, tem gente que confunde isso com humildade, isso não tem nada de humildade, isso aí no fundo é soberba, é amor próprio ferido. Então nós reconhecemos os nossos pecados, mas nós confiamos em Deus. E por isso essas palavras de São Paulo, quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Então quando eu reconheço as minhas misérias, então é que eu devo agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por eu enxergar. Obrigado, Senhor, porque assim eu confio menos em mim e mais no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me abrindo os olhos. E assim, o normal é que quando alguém está assim com a consciência muito afastada da luz, da verdade, essa pessoa, em geral, não vê muitos defeitos em si mesma, né?
Eu sou super humilde, padre. Quantas vezes já ouvi isso? Sou super humilde, padre. Não, humildade. Se tem alguém humilde, sou eu, padre. Olha. Ou então, não, certeza. Não, eu acredito que tem inferno, padre, mas certeza, nunca vou para lá. Imagina, eu vou para o céu. Eu só faço o bem. Eu sou uma pessoa tão boa. Não. O normal é que quando alguém começa a se abrir para a graça, você vai começar a ver mais defeitos, né? Como você tem um quarto escuro, na hora que entra uma fresta de luz, você começa a ver um pouco os contornos das coisas. E é nesse momento, então, que o inimigo começa a tentar os filhos de Deus, para tentar levar as pessoas para o desânimo. Ah, não dá. Não, não dá. No meu caso, não dá. É muito difícil. Eu sou um horror. Eu sou um caso perdido. Eu realmente, como eu já ouvi isso uma vez, uma pessoa assim, é triste, né? Mas não, com certeza eu vou para o inferno, padre. Não dá, no meu caso não dá. Não, pelo amor de Deus, né? Confie em Deus. E por isso é necessário ter muito espírito de filho de Deus. Deus é nosso Pai, Deus cuida de nós, Deus quer o nosso bem. E além disso, usar os meios que Ele nos deixa para combater o pecado. E quais são? O primeiro deles é a oração. Então, eu sugiro que todos nós nos comprometamos com Deus a fazer oração todos os dias. Fazer oração como? Tem vários modos como você pode fazer oração. Você pode fazer oração sozinho, em silêncio, no seu quarto. Você pode fazer oração, melhor ainda, diante do Santíssimo Sacramento na igreja. Se você tem a possibilidade, todos os dias de ir a uma igreja, ficar um pouco diante do sacrário, recomendo vivamente. Se você tiver a possibilidade de ir na missa também durante a semana, além do domingo, vá para receber o corpo de Cristo na Eucaristia. A missa em si já é uma oração, já te ajuda a orar. Mas é importante que você descubra também outras formas de oração. A oração que a gente chama oração mental, que é um diálogo que você faz com o Senhor, em silêncio. Tem pessoas que até falam um pouco em voz um pouco alta, conversando com Jesus, sabendo que Ele está perto de nós, que Ele nos ouve, que Ele nos vê, que Ele sabe o que a gente precisa. Simplesmente ficar na presença da Eucaristia ou diante de uma imagem que nos ajude a lembrar do Senhor, com uma atitude de amor, de agradecimento, de adoração. Isso é oração. E parece que não, né? Talvez você comece a fazer, não acredite muito nisso, mas isso vai mudando o seu coração, vai preenchendo o seu coração de fé, vai dissipando alguns ressentimentos, tristezas, amarguras, vai trazendo um arrependimento dos pecados, especialmente contemplar a paixão de Cristo. Pode ser olhando para um crucifixo, pode ser rezando a Via Sacra, aquela oraçãozinha que nós vamos nos recordando, 14 estações dos passos de Jesus em direção à cruz. Por que eu falo especialmente contemplar a paixão de Cristo, imaginar a paixão de Cristo, agradecer, adorar, bendizer a paixão de Cristo? Porque na paixão de Cristo, olhando para a paixão de Cristo, nós aprendemos duas coisas que para um cristão são inseparáveis. A primeira, nós aprendemos como é o amor de Deus por nós. Jesus disse na última ceia, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, na paixão, ele deu o maior exemplo de amor, quando ele carregou a cruz, quando ele caiu 3 vezes, quando ele se levantou, quando ele foi ajudado por Simão de Cirene, quando ele teve o rosto enxugado, enquanto cuspiam, chicoteavam, humilhavam, quando ele foi pregado na cruz. Tudo aquilo foi suportado não simplesmente como um dever ou porque tinha que ser, mas foi por amor, porque ele sabia que ele ali estava reparando, expiando, pagando pelos nossos pecados. Mas além do amor de Deus, a paixão de Cristo nos mostra o preço do pecado, né? Então nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Então mostra um pouco, além de mostrar o amor de Deus, a paixão de Cristo mostra a gravidade do pecado. O homem das dores, né, irreconhecível, com o rosto coberto de sangue, com hematomas, com cortes,
misturados com suor, sangue, terra, humilhado. Aquilo foi causado pelos nossos pecados. Aquilo é um retrato interessante, né? Porque ao mesmo tempo que Cristo sofrendo é um retrato do amor de Deus por nós, Cristo dilacerado é, de certo modo, um retrato do que acontece em nós por meio do pecado. A nossa alma dilacerada, a nossa alma longe daquilo para que Deus criou, a nossa alma afastada do Senhor, a nossa alma entregue às trevas. E ao contrário, a nossa alma em graça é a nossa alma que carrega em si o paraíso, né? Então, meditar a paixão. Um outro jeito de rezar, o terço. Nós estamos perto do dia de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora em Fátima, assim como em outras aparições, insistiu, né, rezem o terço todos os dias, rezem o terço pedindo pela paz do mundo. Nós poderíamos acrescentar, reze o terço pedindo pela sua família, reze o terço pedindo pela igreja, reze o terço pedindo pelo Brasil, reze o terço pedindo para os que não creem, reze o terço pedindo por tantas coisas, tanto sofrimento que existe no mundo, tanto pecado que existe no mundo. Reze o terço pedindo por você. E alguém poderia dizer, não, mas o terço é uma oração um pouco repetitiva, eu não me dou muito bem com o terço. O que eu respondo? Talvez o que falte seja você descobrir como se reza o terço. Em que sentido? Você pode ver o terço como simplesmente repetir as orações, né? Então, eu já sei, peguei o esquema, então é Pai Nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai, ao meu Jesus, Pai Nosso, 10 Manhã. Mas não, você pode descobrir a sua maneira de rezar o terço. Primeiro, contemplando os mistérios. E nesse sentido, o terço ele é um resumo do Evangelho. Os mistérios da alegria, os mistérios da luz, os mistérios da dor, os mistérios da glória. Se você vai, enquanto recita as Ave-Marias, imaginando aquelas cenas daqueles mistérios, você vai contemplando o Evangelho. E mais, se o terço fica mecânico para você, talvez seja porque você não se dá conta suficientemente que enquanto você reza o terço, Nossa Senhora está ouvindo a sua oração. Porque eu imagino que se a Virgem Santíssima aparecesse aqui diante de nós, nós ficaríamos a tarde inteira dizendo Ave Maria para ela sem sentir o mínimo cansaço, né? Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. E, né? Só que a gente às vezes, enquanto reza o terço, perde isso de vista. É errado rezar o terço enquanto anda no carro? Não, não é errado, é bom rezar. Dizem alguns santos, assim, né, como São Padre Pio, o Papa João Paulo II, esses rezavam, eu falei 9 terços, eles rezavam mais ainda, muito mais, porque eles aproveitavam todas as ocasiões para rezar o terço, estavam sempre com o terço na mão. Mas, sobretudo se você tem, às vezes, um pouco de dificuldade, pode te ajudar muito. Coloca uma imagem de Nossa Senhora, acende uma vela, se possível reúne a família, ou se coloca diante do Santíssimo Sacramento e considera, não, estou diante da Mãe de Deus, ela vai me ouvir e eu vou dizer com amor, pensando, né, como a gente sabe que é cada Ave Maria como uma rosa que eu entrego para Nossa Senhora, eu vou entregando uma rosa, outra rosa. Isso vai nos ajudando e vai nos ajudando, voltando para o tema da palestra, inclusive até uma detestação do pecado. Porque nós não vamos mudar de conduta simplesmente na base do eu não quero mais fazer. É importante fazer força, é importante romper com o pecado. Jesus disse, olha, se seu olho esquerdo te escandaliza, arranca. É melhor entrar caolho no céu do que você com os 2 olhos ir para o inferno. Se a tua mão te escandaliza, arranca. É melhor você ir só com uma mão. É um modo de dizer, no céu a gente vai ter o corpo glorioso, né? Melhor entrar com uma mão só no céu do que você ir para o inferno com as 2. Mas é preciso também que o pecado seja substituído pela graça. É preciso que você ame a Deus, esteja convencido da bondade de Deus, da santidade de Deus,
a ponto de ver o pecado como aquilo que é mesmo, um lixo, um esgoto, uma podridão. E se você tem um grande amor a Nossa Senhora, se você convive com ela como sua mãe, se você tem intimidade com ela, o normal é que, aos poucos, muitas coisas que para você faziam sentido ou que te aprisionavam, elas vão perdendo sentido, você vai se livrando delas, porque onde entra a luz, as trevas vão desaparecendo. E um outro instrumento poderosíssimo para que a luz de Deus entre de vez na nossa vida é a confissão, né? Às vezes tem um certo mal-entendido, e um mal-entendido às vezes causado inclusive por falta de clareza ou às vezes por erros mesmo de padres, porque eu já vi pessoas reclamando que receberam sobre esse aspecto uma instrução errada de algum sacerdote, que é o seguinte: a igreja nos diz, isso é um dos mandamentos da igreja, que nós devemos nos confessar, receber o perdão dos pecados no sacramento da confissão, pelo menos uma vez por ano, né? Em geral para Páscoa. Então pelo menos se a pessoa não se confessa há um tempão, bom, pelo menos vai lá na Páscoa, antes da Páscoa se prepara, se não foi, se passou a Páscoa e não foi, paciência, vai depois, se confessa pelo menos uma vez por ano. Mas atenção, é pelo menos uma vez por ano, né? Esse é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Porque eu já vi gente assim, ué, você não quer se confessar? Ah, não, já me confessei esse ano. Ah, já se confessou. Tá bom, é a mesma coisa que dizer, você não quer comer um pouquinho, tomar um café? Não, ontem já tomei um café, obrigado. Né? Não faz sentido. Então, nós precisamos nos confessar quantas vezes for necessário. Então, se você tem consciência de ter cometido um pecado grave, vai se confessar o quanto antes. Ah, de quanto em quanto tempo eu me confesso? Eu devo me confessar? Olha, não tem... A igreja, um pouco nisso, respeita a consciência das pessoas e não estabelece, ó, você tem que se confessar de tanto em tanto tempo. Dá o mínimo do mínimo do mínimo. Uma vez por ano é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Mas eu diria, olha, se você puder, pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Olha, estou achando que você é santo, hein? Porque eu em um mês a minha alma fica num estado calamitoso. Eu não sei de vocês, mas em um mês eu tenho muita coisa para confessar, né? Papa João Paulo II se confessava a cada 7 dias. Papa Francisco dizia que se confessava pelo menos a cada 14 dias. Durante muitos anos era hábito no clero, ainda hoje muitos no clero se confessam toda semana, como uma forma de se confessar, de se purificar. Mas eu não tenho grandes pecados, padre. Tudo bem, você não precisa de pecados mortais para se confessar. Claro, aqui é importante também a gente saber distinguir. Na confissão, nós temos assim um dever, uma obrigação de confessar os pecados graves que nós temos consciência de ter praticado desde a última confissão, né? Isso é um dever. Então, os pecados graves, por exemplo, faltar na missa no domingo, por exemplo, uma ofensa a um pai, à mãe, ou uma briga em família em que fala um monte de besteira para o outro e não sei o quê, para ofender, bom, daí você tem que confessar isso aí na confissão, né? Depois que passou, tá bom, pede perdão para Deus, faz o propósito de se confessar, é melhor ainda não comungar se for para a missa, faz só a comunhão espiritual e quando puder vai lá, se confessa, pede perdão, recebe o perdão e fica em paz. E Deus, além do perdão, vai te ajudar com uma graça especial para você não pecar mais. Mas não são só os pecados graves que a gente pode confessar e deve confessar, mesmo que você não tenha pecados graves, que você tem às vezes, não sei, uma impaciência aqui, outra ali, um pouco de preguiça, uma palavra ali meio maledicente que você não devia ter dito, coisas que a gente chama pecados veniais, que são aqueles pecados ou que não são de uma matéria grave, ou que você comete por inadvertência, né?
Bom, você pode e deve se confessar com frequência, e assim você vai purificando a sua alma, Deus vai te preservando dos pecados mais graves, e você vai adquirindo um sincero arrependimento dos pecados. E esse é o fruto que eu gostaria, e com isso eu concluo, que eu gostaria que nós pedíssemos para Deus, né? Um sincero arrependimento dos pecados. E aqui é importante ter em conta o seguinte: o arrependimento ele precisa ser buscado por nós. Por que eu digo que ele precisa ser buscado? Porque às vezes a nossa alma ela fica dividida, né? Sobretudo os pecados assim um pouco mais passionais, eles dividem a nossa alma. E às vezes até é difícil saber se algo é de fato um pecado ou se é um sentimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que está muito chateada com algo que aconteceu, né? Sofreu uma traição, sofreu uma violência, sofreu uma agressão. Bom, é normal que a pessoa fique depois com um sentimento horrível, mas espera aí, um sentimento em si não é um pecado. Um pecado começa no momento em que você alimenta aquilo, que você planeja vingança, em que você fica falando mal, em que você não sei o que, fica alimentando aquele ódio. Às vezes também acontece muito da pessoa ficar dividida nos pecados sexuais, né? E por isso, embora eles não sejam os primeiros dos decálogos, estão no 6º mandamento só, mas os pecados de 6º mandamento, eles paralisam muita gente na fé, porque a pessoa fica dividida, ela fala assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo, eu quero, mas não quero, mas quero, e fica com o coração dividido. Então, a gente tem que querer. E querer não significa sentir. Então, mesmo que eu me sinta dividido, é dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Dizer, Senhor, eu detesto esse pecado. E para isso ajuda muito aquela oraçãozinha do ato de contrição. Tem vários atos de contrição, né? Então, aqui no confessionário, aqui em cima, eles põem aquele curtinho, né? Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. O pessoal mais das antigas, em geral, eu me incluo nesses, eu gosto daquele, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, porque essa oração resume o sentido do arrependimento. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração por vos ter ofendido. Olha que bonito. Me pesa não é porque eu me dei mal, porque eu quebrei a cara. Né? Me pesa não é porque eu fiz uma coisa ruim, agora eu estou com medo de ser castigado por Deus. Me pesa porque o Senhor é infinitamente bom e amável, e porque eu vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração por vos ter ofendido. Pesa-me também, em segundo lugar, por ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas eu proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais os tornar a ofender, espero e peço alcançar o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. E esse tipo de oração, que a gente chama o ato de contrição, ele é muito útil, porque a contrição, o que é contrição? É o arrependimento. O arrependimento, ele é um dom de Deus. E é um dom que precisa ser pedido, é uma graça. É uma graça que vale mais do que ganhar na Mega Sena. É uma graça que vale mais do que ficar curado da pior doença do mundo. Porque é uma graça que nos leva para o céu. A graça de detestar sinceramente os pecados. Santo Agostinho, que foi um grande pecador, confuso, participou de seitas, fez todo tipo de maluquice na sua vida. Santo Agostinho chegou a um arrependimento e ele falava daquilo que é um dom que às vezes Deus concede, nem sempre, mas que é o dom até das lágrimas, de chorar pelos próprios pecados. Diferente do choro mundano, vamos dizer assim, que é aquele choro desesperado, aquele choro de um vazio, o choro pelos pecados, esse choro que é uma graça de Deus, ele
preenche o coração, ele conforta, ele encoraja, ele purifica. É um choro misturado até com uma certa alegria, assim, porque ele tem a sua raiz na confiança do perdão de Deus, né, da percepção clara de que Deus é infinitamente bom, digno de ser amado, é meu Pai, eu amo, eu estimo, e eu me afastei dele, eu perdi o meu grande bem. Então vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que nós alcancemos essa graça de um coração arrependido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu e minha casa servirei